Tá, pessoal? Boa noite, né? Graças a Deus mais esse domingo. Vamos abrir a Bíblia, quem puder acompanhar. Eu agradeço quem não, leia depois. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. A gente vai hoje, nessa noite, ouvir uma palavra sobre prosseguir. É o que vários versículos da Bíblia a gente vai ler sobre prosseguir. A gente sabe que Deus ele nos fortalece a toda manhã para isso, e a gente precisa cada vez mais glorificar a Deus por esse agir dele na nossa vida, né, que nos impulsiona a viver como servo de Deus, como povo dele. E a gente precisa, antes, né, estou falando isso porque antes de ler, não somente, né, estar atento ao que o irmão diz, mas o que diz o Evangelho, e guardar no nosso coração as palavras de Cristo, né? Então, Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, né? Então, antes de ler aqui, como eu sempre faço as leituras aqui, sempre é importante a gente ver o contexto, né, que Paulo fala. Paulo ele tinha esse objetivo, né? O Espírito Santo o inspirou, mas ele tinha esse objetivo, né? A gente sabe que a carta aos Filipenses é uma das cartas onde Paulo mais destaca a alegria, ele mais destaca a satisfação que o cristão tem que ser por ser de Cristo, onde ele fala vários textos que os cristãos eram a sua alegria, onde ele diz que o cristão deve estar tem uma ordem, né, para o cristão em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz de novo, outra vez vos digo alegrai-vos. E a gente sabe que, olhando para o que Paulo viveu, nesse momento Paulo estava preso, né? Paulo estava preso em Roma, né? E às vezes não é muito comum a gente ver as pessoas presas, né, dizendo para as demais que é alegria. E Paulo sabia que ele não era preso ali de homens, mas ele era algo da vontade de Deus, que ele assim estivesse naquele local. E naquele momento ele escreve essas palavras, que eu acredito que o Espírito Santo inspirou Paulo a falar tais palavras, para não só os filipenses, mas todo cristão ter Cristo como alvo, não é? O cristão não só é de Cristo, mas ele deve desejar cada vez mais Cristo. Ele deve correr mais para Cristo, né? Ele deve buscar conhecer mais Cristo. Ele deve cada vez mais deixar a carnalidade e vivenciar algo espiritual. Quando eu digo cristão, realmente é o cristão mesmo, né? Deus ele fortalece, e eu acredito que da mesma forma que sempre a gente fala, né? Eu particularmente digo, eu falo, né? Deus ele age na nossa vida, né? Mas nós temos que agir. Não é legal toda a palavra para dizer, Deus é que está fazendo isso na nossa vida. A gente sempre fala isso. Nós sabemos que ele dirigiu essa carta aos cristãos, e aos cristãos Deus fortalece, aos cristãos Deus dá ordens, e aos cristãos ele incentiva. Então Paulo era um cristão que estava nessa situação, que ele dizia, olha, eu prossigo, não é? Ele não olhou para a sua vida passada, ele não olhou para a circunstância, mas tinha algo em Paulo que o Espírito Santo também coloca em cada um de nós, para não se conformar com este mundo, não se conformar com a gente mesmo, né, com a nossa natureza humana, mas sim correr mais para Cristo. E nesse texto aqui tremendo, que nós vamos ler um pouco em cima dele, né, a gente vê aqui que tem 3 pontos importantes. Não é que só eu queira chamar a atenção para a gente sobre isso, não. Mas aqui nós vemos 3 coisas interessantes: propósito, atitude e motivação da vida de Paulo, né? Qual o propósito que a gente vê aqui? Paulo, ser como Cristo. Romanos capítulo 8,
que muito cristão gosta muito, eu também sou um dos, ele diz que Deus nos escolheu, ele diz que Deus nos conheceu, mas o versículo 29 ele diz uma coisa, que eu acredito que Paulo fala aqui em Filipenses também. Ele diz assim, versículo 29 de Romanos 8, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo tinha esse propósito, né, de parecer com Cristo, de buscar Cristo, de conhecer Cristo, de se identificar com Cristo. Paulo foi um dos homens que mais escreveu, movido pelo Espírito, todas essas maravilhas, né? Mas ele identifica que há algo interessante. O propósito dele, ser parecido com Cristo. Geralmente, às vezes eu falo assim, eu já escuto até outras pessoas cristãs também falando, não é para a gente estar dizendo, eu estou longe de ser isso. Não, mas nós somos cristãos, né? Nós aprendemos da palavra. Mas quando nós realmente olhando, né, ou então as pessoas olham para cada um de nós, que bom que elas vejam Cristo em nós. Que bom que algo de Cristo se identifique na nossa vida. Porque nós aprendemos da palavra, né, a parecer com Cristo, né, a ter atitudes que Cristo tinha, né, a se identificar com como tem em Efésios 2:10, as boas obras que Deus preparou, né, parecer com Jesus Cristo, se identificar mais como cristão, né, desejar mais aquilo que é de Deus, né. Então ele vai produzindo isso na nossa vida, e Paulo tinha esse propósito, né, de conhecer mais Jesus. Geralmente muitos cristãos, né, não o caso de nós ou outros, mas muitas pessoas às vezes querem mais estudar a Bíblia para se encher de conhecimento, né, se inchar de conhecimento. E esse conhecimento, que é algo positivo que nós buscamos, que ele possa nos identificar com Jesus Cristo, né, que ele possa trabalhar o nosso ser carnal, para que as atitudes que o Senhor quer que nós tenhamos estejam em conformidade com o que aprendemos, né? Que é muito bom, a gente sempre incentiva, porque o Espírito nos incentiva a mergulhar na palavra. Mas a própria palavra de Deus ensina que o conhecimento demais, né, o conhecimento sem amor, sem zelo, sem atitude, ele só faz inchar, né? Então o conhecimento que nós temos, que deve nos moldar a ser como Cristo, né? Que eu não estou falando aqui um absurdo, né? Porque se é um absurdo para nós parecer com Cristo, ou ter atitudes que Cristo teria, buscar imitar Cristo, que palavra a gente está se identificando, né? Porque Paulo tinha esse objetivo, ele tinha esse propósito. Ele tem outra coisa também que ele fala, ele tinha uma atitude que Deus gerou nele para ele viver, não olhar para trás, né? Às vezes a gente, por algumas coisas e outras, até a própria situação, sempre faz o homem querer olhar para trás, sempre às vezes se identificar com algo que foi até perdoado, já não olhar para trás, né? Mas sim olhar para o alvo. Não é ruim para nós cristãos ouvir que nós precisamos sempre olhar para Cristo. Olhar para Cristo. E em outro ponto que ele mostra aqui também, né, que ele diz, prossigo, avanço, né? E ele diz aqui também, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. A motivação de Paulo era Cristo, né? A nossa motivação também tem que ser Cristo. Não pode existir nada que possa gerar mais motivação em quem é cristão do que Cristo. Tudo é por Cristo. Hoje nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós louvamos a Deus para Cristo. Nós fugimos daquilo que desagrada a Ele por causa de Cristo, né? Tudo deve ser Cristo. A nossa motivação não pode ser outra coisa a não ser Cristo. Se nossa motivação a essa vida não é Cristo Jesus, nós estamos entendendo as coisas em contramão. Porque Cristo é o centro da nossa vida, ou deve ser o centro da nossa vida hoje. E Paulo, naquela situação, ele coloca isso, não que eu tenha obtido a perfeição, que é o que a gente vai falar um pouco, prosseguir em perfeição, que não é algo que para dizer, é santarrão, não peca mais, não, amadurecimento. A palavra de Deus, a palavra que foi traduzida em perfeição, ela mostra uma atitude de amadurecimento, amadurecer em Cristo,
não é? Não ter um pensamento infantil em relação à palavra, mas crescer. E a própria corrida dessa vida, né? O tempo, as coisas que vêm, que Deus permite às vezes para a gente viver, Ele nos trazem experiências que devem nos tornar maduros, né? Não é para ser infantil, não é para às vezes eu estar sempre lutando, às vezes até contra a palavra, mas estar rendido à palavra, ter um pensamento mais como alguém que enxerga Deus falando, que quer cada vez mais ouvir o Senhor, que almeja mais por essa palavra, né? A gente vê aqui que Paulo ele faz uma analogia, né, de alguém que está em corrida. Nós estamos nessa corrida, nessa carreira, né? Deus ele está na frente da nossa vida, mas Ele vai nos fortalecendo, nos nutrindo espiritualmente para a gente caminhar, para a gente cada vez mais buscar e não o contrário, né? Os dias de estudo que nós temos aqui, os dias outros que alguns têm em outros lugares, que às vezes há um momento de oração, Deus faz tudo isso em nós e é muito bom a gente compartilhar desses momentos, mas prosseguir em Cristo, em conhecer a Cristo, vai muito mais do que às vezes a gente está somente reunido, né? Vai da gente vivenciar Cristo. Quantas vezes nós paramos para pensar um pouco, não somente o estudo, a palavra em si, mas vivenciar isso que Ele tem nos ensinado. Deus ele viu toda a nossa dificuldade, viu toda a nossa mazela e trouxe o Filho dele por amor. E hoje nos ensina de uma forma tão tremenda, que às vezes Ele confronta um pouco às vezes a gente, por nós estarmos ainda nesse corpo, mas é um ensinamento bom, que nos motiva a caminhar, né? Onde Paulo também faz a outra analogia em 1 Coríntios 9, ele diz, tudo eu faço, né? Na corrida da fé, tudo eu faço, não luto contra mim mesmo. Hoje nós como cristãos ouvimos o Evangelho falar da renúncia, né? De tomar a cruz. Deus nos fortalece para a gente estar assim nessa corrida, cada vez mais dizendo não à nossa vontade. E é uma das coisas que mais motiva o cristão, é ele saber que Deus agora tem uma ação na sua vida, né? Mesmo aquele homem ali preso, o Espírito Santo incentiva ali, inspira ele, para ele incentivar os cristãos de Filipe. E cada homem hoje, mulher que crê em Cristo, nós temos um alvo, né? Nós temos um alvo, uma direção, né? Nós não estamos andando a um lado, a um ponto sem rumo. Nós temos um alvo que é Cristo. Quando eu estou dizendo nós temos um alvo que é Cristo, eu não estou dizendo para você estar correndo embora atrás da tua salvação, mas de amadurecer em Cristo, de se identificar mais com Cristo, né? De aparecer mais Cristo em nós. Isso não é uma coisa assim para dizer assim, isso aí nunca vai acontecer, mas que cada vez mais eu tenho esse desejo, esse sentimento, como diz mesmo em Filipenses, como diz aqui em Filipenses 2,5, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, também haver em nós, de obediência a Deus, de buscar cada vez mais o que agrada o Senhor. Infelizmente, às vezes o rumo desse mundo, ele quer nos tirar do alvo dessa perfeição de amadurecimento em Cristo, e às vezes, muitas vezes, não são poucas, talvez isso não seja real na sua vida, do que eu vou falar agora, mas muitas vezes as coisas dessa vida, o sistema, querem desviar o nosso olhar, o meu olhar, querem às vezes tirar a centralidade do Evangelho na minha vida. Talvez não seja na sua, talvez tenha alguém mais maduro já, glória a Deus por isso, né? Que às vezes a gente fala, tem pessoas que não é como não fosse para ela, glória a Deus, mas que essa corrida, esse sentimento, esse desejo de amadurecimento, devem estar em cada um de nós, né? De crescer mais, né? De enxergar mais a ação de Deus. Tem pessoas que enxergam a ação de Deus só quando a Bíblia é aberta. Tem pessoas que enxergam a ação de Deus, pedem até assim, vamos entrar agora na tua presença, totalmente fora do sentido. Nós somos colocados na presença de Deus lá no momento que nós cremos, graças a Deus, porque nós estamos na presença dEle 24 horas, e Ele vai nos disciplinando no momento que nós falhamos, para que cada vez mais nos valorizemos a comunhão que Ele nos deu, através do preço da cruz, através do sacrifício do Filho dEle. E Paulo tinha esse desejo, Paulo tinha essa motivação que é Cristo, não é? Então, Cristo era a motivação de Paulo. E eu não sou louco em dizer qual é a nossa. Eu acredito que também deve ser Cristo,
né? Nossa motivação para essa vida deve ser Cristo, né? Todas as vezes que a gente lê o Evangelho, toda vez que nós nos identificamos com a palavra, com a leitura, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, seja andando, meditando, seja estudando, o Espírito nos motiva e nos leva ao pensamento a Cristo, né? Cristo nunca pode ser segundo plano, Ele deve ser sempre o primeiro, Ele deve ser sempre o nosso alvo, não é? Eu tenho um alvo, nós temos um alvo, a igreja tem um alvo, se identificar cada vez mais com o Nazareno, com Cristo, né? Então, o Espírito Santo, ele ali inspirou Paulo, que estava preso naquela cadeia, né, romana, para que os filipenses, como cada cristão, tenha Cristo como o seu alvo. Assim nós aprendemos que todo cristão em vida deve viver assim como viveu Paulo. Como? Prosseguindo para o alvo. Se existe alguns de nós, ou então existe alguém que diz que isso não deve ser o que nós devemos desejar, vamos ficar mais com o que diz a palavra, né? Paulo falou tanto em Filipenses como aos Coríntios, que sejam meus imitadores, porque eu imito Cristo. É muito melhor nós olharmos para o exemplo desse homem do que para os homens que têm surgido, onde nós sabemos que muitos disseram libertinagem, onde muitos disseram que isso não deve acontecer, e nós pelo Espírito aprendemos isso, que cada cristão em vida tem que ter esse sentimento, tem que desejar isso, né? Cada vez mais. Se hoje ainda, né, algumas coisas desse mundo ainda tomam lugar central de Cristo no nosso coração, vamos orar a Deus pedindo a Ele para mudar isso na nossa vida, né, para transformar isso, né, para que nós talvez que ainda não sejamos tão maduros possamos buscar. E é tão interessante que Paulo ele diz, né, que se isso ainda não é o sentimento daqueles irmãos, Deus iria esclarecer. Esclarecer o quê? Que Cristo seria ou deveria ser a motivação deles. Que as atitudes que eles deveriam ter e o propósito de vida deveria ser por Cristo, através de Cristo, né? E viver para Cristo. Eu sei que a gente vai ler aqui outros lugares, mas eu gostaria também de falar de algumas coisas em relação a prosseguir, e prosseguir em fé, né? O Espírito nos mostra que nós temos essa fé, de fé em fé nós crescemos, de glória em glória, em outro momento ele fala, né? Nos identificamos com Cristo, e existem várias atitudes que os irmãos daquele momento tiveram, né, fé ou viveram pela fé. Eu vou ler aqui com vocês Mateus capítulo 14, um texto que eu nunca mais tinha lido e mexeu muito comigo esses dias, versículo 22. Acho que tem muitos que conhecem esse texto, e a gente vê aqui Pedro, né, e depois os discípulos tendo uma grande atitude de fé. Mas isso aqui às vezes, talvez não aconteça com a sua vida, mas comigo acontece muito. Mateus capítulo 14, versículo 22. Você sabe que eu sempre gosto de ler para a gente chegar no contexto, né? E diz aqui versículo 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto eles despediam as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Não é?
Porque eu falei nesse texto aqui, eu me identifico muito, certo? Estou falando para nós, cristãos, mas eu, Érico, me identifico muito. Aqui uma verdade que ele teve atitude de fé em vários momentos, e os discípulos em si também no final. Mas o que é que acontece? Nós também hoje estamos no barco, né? Cristo, hoje Ele é o comandante do nosso barco. Com certeza a gente sabe que é uma verdade, não precisa aqui falar de acontecimentos de um e outro, né, que nós poderíamos passar a noite falando, mas tem muitas situações que às vezes parecem, né, que vai tirar, parece que Deus não está presente naquela hora de uma tribulação, de uma situação que às vezes a gente pensa que está fora do nosso controle, às vezes a gente pensa que é o nosso fim, e muitas das vezes Deus provando a nossa fé, e Ele prova que Ele não está, e que Ele está no controle. Né? Como Pedro aqui, quando disse que Jesus disse que era Ele, né? Depois que os discípulos gritaram, Senhor, permite-eu andar. Isso é uma atitude de fé, permite-eu andar. No momento que nós cremos, também nós tivemos essa atitude de fé, na pequena fé que Deus deu, que Ele repartiu, quando nós cremos para crer no Filho dEle. Senhor, me ajuda agora a andar, me deixa eu andar contigo. Eu creio que se isso não foi parte das suas orações, da minha é muito, não é? Senhor, me deixa eu andar com o Senhor. Senhor, se faz cada vez mais presente, né? E Jesus, Ele disse mesmo, Ele vem, né? E nós também, Ele estende a mão, nós estamos com Ele. Muitas das vezes a gente olha e está andando, às vezes se regozija, canta, louva, né? Prega, caminha com o Senhor, e às vezes acontece algo, talvez, né, que nós pensamos que não está, que a gente não tem mais o controle, e aí nós continuamos tendo uma atitude de fé, que Pedro continuou tendo uma atitude de fé. Na hora do perigo, nós sabemos a quem recorrer. Foi o que Pedro falou: Senhor, salva-me, Senhor. Porque ele viu que quando ele deixou de olhar para Cristo, quando ele deixou de olhar, centralizar no alvo, quando Jesus disse vem, e Pedro começou a andar, a Bíblia diz que ele andou. Pedro andou em carne por sobre as águas. E nós cristãos acreditamos no que está escrito. Diz que ele andou, mas quando nesse andar, ele deixou de olhar para Cristo. Isso muitas das vezes na caminhada, nossa caminhada, na minha, quantas vezes já aconteceu? Mas graças a Ele, por essa pequena fé, mesmo quando Ele repreende, graças a Ele também, porque Ele me dá menos essa fé que diz, que eu digo, eu tenho socorro, salva-me, ó Deus. E eu creio, como a Bíblia mesmo aqui diz, imediatamente, prontamente Ele estendeu a mão, prontamente também Ele estende a mão para nós, Ele se mostra a nós, Ele se revela a nós, que Ele continua presente. E os discípulos, né, no final, disseram, quem é esse homem? Né, lá no texto de Marcos, diz que os discípulos ficaram aterrados e disseram, verdadeiramente és o Filho de Deus, verdadeiramente és o Criador. E é Ele que está com a gente, e essa atitude de fé nós devemos prosseguir, não somente dizendo, Senhor, deixa eu andar contigo, porque Tu comprou minha vida, mas na hora da dificuldade, saber que Ele está perto, mesmo quando pensamos que está fora do nosso controle, que não falte o grito, Senhor, me salva, Senhor, me livra. E eu creio que do jeito que Ele fez com Pedro, que quantas vezes Ele tem feito com a gente, Ele também vai, né, estender essa mão, e cada vez mais nós vamos ter a atitude que verdadeiramente eles tiveram de adoração. Porque a fé ela nos leva a isso. Não somente a caminhar no sobrenatural, mas a reconhecer a presença de Deus. E nos leva a nos prostrar a Ele e adorar verdadeiramente, como diz a Bíblia. Né? Então a gente precisa, sim, continuar assim, clamando, né, tanto por Deus e continuar progredindo na fé. Não é? Como o autor de Hebreus diz, pessoal, que eu creio que nós nos identificamos. Nós não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Nós somos assim, devemos nos identificar assim e ter essa atitude, ter essa postura, mesmo na hora de qualquer dificuldade, não se esquecer do nosso Redentor, não se esquecer do nosso Senhor. Né? Isso que vai muito além apenas de falar da palavra, mas é viver. Tem um texto aqui em Lucas 18, versículo 1, que é outra coisa que eu gostaria também de falar. Eu creio que os irmãos oram, porque Deus ele nos motiva a isso. E eu acredito que nós precisamos continuar orando sempre. Eu creio que alguns aqui, ou então todos, já oraram por alguém especificamente, né? Já oraram por pessoas
já oraram por trabalhos na igreja, já oraram por algo, por crescimento, que o reino de Deus avance. Continue orando, né? Mesmo em qualquer dificuldade, continue orando. Uma vez teve uma pessoa cristã que disse para mim: irmão, eu estou com tanto problema que às vezes eu tenho até, não tenho nem desejo de orar. Eu disse: pois começa assim, Senhor, me dá ânimo para eu orar. Tu já está orando. E aí, consequentemente, Deus vai, né, nos motivando, nos enchendo dele, para a gente estar orando, buscando. Mas aqui é interessante, Jesus ele faz isso para justamente motivar o cristão, o povo a orar. Versículo 1 do capítulo 18, né, bem conhecido. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não o quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora parecer demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Interessante. Que interessante esse texto. Não somente pelo que Jesus fala, né, Jesus era tremendo, né? Ele é tremendo. Mas que ele pega esse homem como exemplo, e ele diz assim: Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos, mas ele fala aqui de uma maneira, né, para que o cristão nunca pare de orar, nunca pare de orar. A Bíblia diz que nós temos acesso a Deus. Eu sei que uma das coisas que nos envergonham, e deve nos envergonhar, principalmente diante de Deus, é o pecado, né, que infelizmente nós somos pecadores ainda, e que isso às vezes nos abate de uma maneira que parece que nos envergonha mesmo diante de Deus. E a Bíblia até diz lá em 2 Coríntios 7, que o arrependimento segundo Deus, ele produz, segundo o mundo, ele produz tristeza, e o segundo Deus, ele produz arrependimento. Quando nós estamos falhando, e às vezes não, porque eu vou orar a Deus, né? Eu estou errado, mas mesmo assim, não deixe de orar. Mesmo primeiro confessando, e continua orando. Não estou falando aqui para alguém que não sabe o que é isso aqui não, mas continua orando. Nós não somos melhores, não chega um momento, embora que Paulo lá no texto inicial ele diz: vamos prosseguir para o amadurecimento, mas enquanto nós estamos aqui, essa caminhada é de degrau em degrau, mesmo em degrau, a gente nunca vai atingir, mas a gente deve amadurecer, e nos momentos de oração deve orar. Mas Jesus fala algo mais, uma coisa interessante: será se vai ter tanta fé assim quando ele voltar? Não é? Será se vai ter a fé que agrada a Deus quando ele voltar? Não é? Como ele mesmo diz aqui, e que isso não somente venha abrir algo na nossa mente, né, em relação ao momento que Jesus voltará, se terá fé ou não, mas não perder essa fé de orar, né, de clamar, né, de agradecer, como ele fala através de Paulo: vamos prosseguir dando graças. Ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Agradecer sempre, e progredir em confessar. Eu não tenho vergonha de dizer isso aqui, e não estou vivendo, né, às vezes o que eu bem quero, porque senão eu não estaria nem aqui. Mas nós somos tão falhos, pessoal. É tanta falha que o homem tem, e o Espírito Santo nos mostra assim como um espelho, que eu não preciso olhar para nenhum de vocês, é só olhar para mim. São tantas falhas que nós temos como homem, principalmente como homem de Deus. Não deixemos de confessar a Ele, não deixemos de nos prostrar a Ele. Vamos progredir nisso. Abra aí 1 João, e progredir andando na luz. Eu sou da luz, mas eu quero continuar andando na luz, andando no Evangelho, mesmo com as minhas dificuldades, que Deus sabe, mas eu quero me nutrir espiritualmente, me fortificar para andar, né, porque Ele faz isso na minha vida. 1 João capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. 1 João capítulo 1, versículo 5, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uma vez falando e compartilhando sobre isso, uma vez nós falamos sobre a questão da purificação dos pecados, que foi feita uma vez por todas. João diz aqui que nós, andando na luz, o sangue de Jesus continua nos purificando, e ele diz que quando nós confessamos, ele continua nos perdoando. Não, mas João estava equivocado. Quem é o louco para dizer isso? João foi o único que ficou lá na cruz, e ele, pelo Espírito, entendeu a redenção. Mas ele diz que para nós termos comunhão com Deus, para nós continuarmos cada vez mais vivendo como um povo de Deus, isso aqui deve ver progresso. Nós devemos desejar cada vez mais andar na luz do Evangelho. Sim, andar na luz do Evangelho, como aqui diz, e não fica uma coisa sem sentido. Deus perdoou todos os pecados, então por que eu vou orar a Ele? Porque Ele manda. Porque Ele manda na sua palavra, confessar a Ele. E a maior atitude que nós temos em oração é confessar. Confessar a esse Deus que vê tudo, pessoal. Que é até uma coisa que a gente vai ver um pouco sobre progredir em santidade. Que não é somente nós queremos aparentar aos outros, mas sim a Ele que vive, a Ele que vê a nossa vida. E aí caminhar com isso, tendo esse desejo no coração. Claro que a Bíblia diz mesmo no capítulo 2, versículo 1, que Ele não escreveu para dar ênfase ao pecado. Mas Ele diz, se nós pecarmos, Ele não está dizendo para viver em pecado. Se pecarmos, nós temos um advogado. E aí Ele diz, vamos confessar. Confessa, né? A Bíblia diz que aquele que pratica o erro e deixa e confessa, alcança misericórdia. E nós que temos esse sentimento, hoje em Cristo Jesus, é o melhor para nós. Olhar a Ele e confessar os nossos erros. A Ele que sonda, a Ele que vê, né? E devemos progredir nisso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Três coisas que a gente vai ver aqui nessa carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Isso aqui é um incentivo a prosseguir em santificação. Diz assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que de como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vossa vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como gentios, que não conhecem a Deus, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Bem capaz de ter aquele grupo lá das libertinagens no primeiro século, que isso aqui foi para combater, né? A questão da ação progressiva. E nós vemos aqui que eu creio que a gente vive isso. Glória a Deus por isso. Eu acredito que nós vivemos isso. Eu creio que todo dia Deus nos incentiva para isso. Eu creio que toda manhã Deus nos incentiva a viver uma vida santa, quando nós, em pensamento, em ação, em palavra, seja o que for, falamos ou desejamos uma coisa que não agrada a Deus, a gente pede perdão ao Senhor, e aqui é o caso deles. A Bíblia diz aqui, Paulo diz, olha, essas instruções aqui vocês estão vivendo, mas continue vivendo. Ele diz aqui, ó, como a gente acabou de ler, a maneira que vocês deveis viver, agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Eu creio que Deus que faz essa obra na nossa vida, Ele nos incentiva e nos mostra a vontade dEle, e Ele nos move a isso, mas que nós continuemos
Não é como ele diz aqui, eles viviam, mas a ordem foi essa: continue progredindo, prossiga nessa santificação. Não é? Eu acredito que, vou dizer até uma coisa aqui, baseado na Bíblia. Na verdade, nós podemos pregar em pecado, cantar em pecado, mas nós só estaremos com o Senhor se nós vivermos em santificação. É o que diz a Bíblia lá em Hebreus: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então isso deve ser cada vez mais bom para a gente. Outro texto aqui que ele diz, ele incentivou os cristãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, progredir em amor. Versículo 9 ele diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis instruídos por Deus, que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Às vezes a gente fala uma pregação sobre amor, às vezes alguém fala, mas Deus instrui o cristão. Deus ensina o cristão que o viver dele, a fé dele, não é somente uma fé na palavra, mas a fé pela palavra deve levar ele a amor ao outro. A fé cristã, ela está baseada no outro, nunca em si mesmo, mas no outro. E quando nós ouvimos de Deus sobre isso, naturalmente, por ser dele, nós vamos amar. E eles também estavam amando, mas ele diz: continue amando, progrida, né? Que haja progresso no amor. Outra coisa também que ele fala, a carta aos Tessalonicenses, é o progresso na vigilância, onde muita gente diz que não faz sentido para o cristão, para a pessoa que é escolhido de Deus. E principalmente a gente vê que esses pensamentos batem na trave quando a gente olha para a Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivemos em união com Ele. Consolai, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Progredir nisso, né? Tem tantos textos da Bíblia que falam isso, e Deus ele diz: olha, nós não somos mais das trevas. Que maravilha isso, se a gente acredita no que diz a Bíblia, se a gente acredita na visão espiritual que o Espírito Santo nos mostrou, onde nós estávamos e onde Ele nos tirou, que nós possamos viver assim, né? Que nós possamos perseverar nisso, né? Vigiar nisso, não viver de uma maneira contrária à vontade de Deus, mas sim em busca cada vez mais daquilo que Ele nos deu, né? Progredindo, caminhando com as armas que Ele nos deu, né? A fé, né? A couraça da justiça, e principalmente como tem lá um texto bem amplo em Efésios, capítulo 6, né? Para a gente já concluir, tem uma das coisas que a gente não pode deixar de falar nunca, e eu principalmente. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Versículo 2. Paulo, no texto inicial que nós lemos, ele disse que nós devemos prosseguir na perfeição. E Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz que nós devemos perseverar, ter paciência na aprovação da fé, para que também nós sejamos perfeitos. É quase a mesma coisa que Paulo falou, Tiago também usa. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Abra adiante um pouquinho. Tiago capítulo 5, versículo 7.
Que é isso aqui que Deus sempre nos está falando a toda hora na Bíblia. Todas as cartas têm sempre texto semelhante a isso, como nós acabamos de ler em Tessalonicenses. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o ladrão aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O que foi que eu disse? Ladrão. Meu irmão, desculpa. Fala, meu Deus do céu. Eu atropelei aqui um bocado de palavra. Foi de novo, versículo 7. Obrigado. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixei uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Glória a Deus. Paciência, né? Acho interessante. Tiago, como autor de Hebreus, como Paulo, como Pedro, como o próprio Jesus, como João, como todos os apóstolos disseram: perto está o dia do Senhor. Perto está o dia do Senhor. Tem muitos falsos profetas que já têm, né, quebrado a cara determinando data. Mas o cristão tem que estar com isso, ó. Perto está o meu Senhor. Perto ele vem. Logo ele vem. Logo eu terei, né, serei levado. Logo eu estarei com ele nas bodas. E tem que estar com isso na mente, ó. Prosseguir com isso. Mesmo olhando para todas não olhando apenas para as nossas dificuldades, mas olhando para o que a palavra diz. Né? Olhando para o que a palavra diz para fazer sentido. E assim como o apóstolo Paulo, ele começou lá falando do alvo, o autor de Hebreus também ele diz. Que a gente vai terminar. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quantas vezes nós lemos, né, esse texto? Quantas vezes a gente faz observações em cima dele? E que bom que ele iniciou, terminará, mas que nós tenhamos ele como alvo, né, de fé. Diz assim, versículo 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que infelizmente, né, é uma coisa presente, né, o pecado ainda na nossa vida, mas também no presente ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, nós temos um alvo, uma direção, não olhar para o homem, não olhar para a igreja, não olhar para pensamentos, olhando para Cristo. Ele diz: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, a eternidade no gozo, né, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, a vergonha que ele passou, até em próprio judeu ser despido diante da sua mãe, com todo o flagelo que ele estava sofrendo, né? Ele não levou em consideração a isso, e hoje está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, né? Eu, como cristão, peço a vocês que orem sempre por mim, né? Às vezes nós somos orientados a viver isso, né? Nós somos ensinados por Deus a isso, e às vezes tem tantas coisas que querem tirar o foco, mas que no nosso coração arda sempre o desejo de prosseguir, né? Arda sempre esse desejo de olhar para Cristo, e que Ele seja o nosso único alvo, Cristo Jesus. Prosseguir considerando. Sempre quando a gente fala isso, o que é que o autor de Hebreus aqui diz? Considerando atentamente, considerando o que ele diz, valorizando o que ele diz, submisso a ele, né? Não sendo mais uma vez rebelde, não voltando à incredulidade ou coisa semelhante, mas olhando, eu tenho algo, não
se distrair, não permitir que nada possa distrair, mas sempre pedir a Deus, Senhor, abre, ilumina os meus olhos, como a tua palavra é um colírio, como ele diz lá em Apocalipse, para eu enxergar Cristo sempre. Né? Isso aí, conforme os dias vai passando, a gente ter esse sentimento sempre, que eu creio que é a vontade de Deus. Obrigado.